Aleluia. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado. Obrigado pela bênção. Amamos, agradecemos, adoramos. Guia-nos, Espírito. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Deus o abençoe. Você pode se sentar. Uau. Agora, creio que Deus já, de fato, falou conosco. 10 Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz claramente: não vos embriagueis com vinho, que pode levar à devassidão, mas, pelo contrário, enchei-vos do Espírito Santo. Quantos de nós amamos vinho? Quantos amam o Espírito? Portanto, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não é agora o versículo 19, falando entre vocês? Tudo bem. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Ok, fazendo, cantando e criando melodia em seu coração. Às vezes, algumas pessoas se perguntam por que Ida está cantando. E algumas pessoas pensam, deveríamos passar para o próximo assunto sério. Tudo bem, se você quer um lugar mais sério, pode ir para outro lugar. Mas o motivo pelo qual ela está cantando é porque a Bíblia diz que vocês devem falar entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então as músicas devem falar conosco. E as músicas que temos aqui falam, são músicas ungidas e escritas para falar conosco. Amém. Então eles falam conosco. Amém. Então, graças a Deus, quantas vezes eu falei com as músicas o tempo todo, não é? Sempre que ela canta Peter Lava, eu sei que alguém em algum lugar está ouvindo quando ela está cantando. Eles conhecem o Peter, não é mesmo? Sim, o Peter, com certeza. São apenas nomes que usamos, mas você sabe, pode ser ou pode ser Kofi. Pode ser qualquer um, tudo bem, glória a Deus. Bem, hoje não vou pregar por muito tempo. Eu tenho pregado a semana toda, então farei uma pregação curta, mas será poderosa. Agora, quantos de vocês realmente notaram que entramos nesta nova terra agora? Sim. Então agora este lugar é para nós. Agora faz parte da igreja. Que bênção! Então, gradualmente, estamos flexionando e ajustando nossas juntas de dilatação de forma contínua à medida que a igreja é cuidadosamente construída e se desenvolve e se expande. Sua casa também está sendo construída em nome de Jesus. E como você pode realmente ver, como você pode observar, é o ar-condicionado natural antes que o artificial chegue. Tudo bem, agora mesmo, por favor, você pode se sentar confortavelmente e relaxar. E agradecemos ao Senhor pelo que Ele está fazendo agora. Hoje à noite temos um reavivamento às 19 horas. Às 6. Reabertura às 7. Começará às 6. Não muita pregação, apenas canto, fluindo feliz.
tudo bem. Hoje estou compartilhando com vocês sobre o espírito de poder, amor e uma mente sã. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Esta é uma mensagem para os jovens. Pergunte ao seu vizinho se você é. Veja bem, essa pergunta é uma pegadinha, porque às vezes você vê pessoas que se sentem velhas, mas você não é velho. Você está sofrendo de envelhecimento prematuro na sua mente. Sim, porque você pode ver alguém na casa dos 20 anos se comportando como uma grande mamãe ou uma tia muito protetora. Sabe, a gente nem consegue realmente entender onde você verdadeiramente desenvolveu esse seu jeito tão incrivelmente maduro de, sabe, agir como uma verdadeira e experiente tia. E quando se casam, parecem diretoras de escola. As pessoas têm que pedir permissão para tanta coisa. Quantos aqui querem viver com uma mulher muito rígida? Quantas querem ser uma mulher rígida e viver com seus súditos em casa, gritando com todo mundo? 2 Timóteo capítulo 1 é curto. Então preste atenção antes que acabe. Tá vendo? Você não prestou atenção. Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo, para Timóteo, meu amado filho. Certo, então você deve perceber que, para ser filho, não precisa ser biológico para alguém te chamar de filho ou filha. Veja, agora ele está escrevendo para seu amado filho. Ok, agora olhem para isso. Pessoal, quero te contar algo que talvez te surpreenda um pouco. Você sabia que nem tantas pessoas assim crescem em uma família do tipo, esse é o pai, essa é a mãe e esses são os filhos? Quantos aqui não cresceram numa casa onde era só você, só seu pai, sua mãe e então os filhos? Quantos de vocês? Sua casa não era assim. Você ficou só com uma mãe. Talvez o pai não estivesse lá, ou com seu tio, ou com sua tia, ou até mesmo com um amigo. O namorado da sua mãe. O quê? O namorado da sua mãe. Sim, o namorado da sua mãe. Sua mãe se eu achava tio. Namorado. Levante a mão se você já viu algo assim. Não era um namorado. Mas, quero dizer, a maioria de nós não cresceu exatamente desse jeito. Havia um pai em algum lugar, há uma mãe em algum lugar. Com certeza, você deve ter um pai e uma mãe. Mas talvez você esteja morando com seu pai e a segunda esposa dele, não é? Ou seu pai com a namorada dele, não é? Vocês estão agindo como se não entendessem do que estou falando. Eu não sei. Tipo, levante a mão se você cresceu em circunstâncias que não eram perfeitas. ILT, time igual 0.5 SFGT. Marido, esposa, filhos. Levante a mão. Aqui está o papai, a mamãe e os filhos. Se sua casa não era assim, levante a mão. Está todo mundo aqui? Sim. Obrigado. O motivo de eu dizer isso é, lhe escutem com atenção. Alguns de nós passamos a vida inteira dizendo, se eu estivesse com minha mãe, tipo, minha vida seria diferente se eu estivesse com meu próprio pai. Eu fiquei com meu tio, mas se fosse meu pai. Fiquei com a namorada do meu pai.
O que é essa coisa? O que é isso? Isso cobre todas as coisas. Eu estou realmente ficando com o meu pai? Isso. Essa coisa cobre todos os aspectos. Vocês estão comigo? Estou dizendo que há muitas e muitas pessoas que não se saem bem na vida porque acham que não tiveram um lar ideal. Mas eu quero que vocês saibam que a grande maioria das pessoas, de fato, não tem esse lar ideal. Poucas pessoas realmente têm esse tipo de coisa em suas próprias vidas. Essa é a minha experiência como pastor na igreja. Tudo bem. Então, o que Deus faz? Deus nos concede pais amorosos, mães dedicadas e também nos oferece outras pessoas especiais e atenciosas para suprir e preencher qualquer deficiência que você tenha experimentado no passado ou que você possa estar enfrentando atualmente. Vocês estão comigo? E por isso, talvez você precise aceitar outras pessoas para serem mães para você, pais para você. E talvez você também precise aceitar outras pessoas para serem filhos ou filhas para você, além dos biológicos. Agora, uma das coisas que eu percebi é que pessoas que são muito dependentes dos laços biológicos, esses filhos biológicos ou pais biológicos muitas vezes têm uma deficiência. Porque muitas vezes o geralmente, mesmo o melhor ou o mais bondoso dos pais sempre tem algo que falta, não tem realmente alguma coisa, ou não pode fazer algo para você, mesmo sendo mais bondoso. Vocês estão comigo? Então, se você não aprender a se humilhar, a fluir, não só com alguém que te dá dinheiro. Alguém que te dá dinheiro não faz dessa pessoa simplesmente seu pai. Pessoas que foram pais para mim, elas não me deram dinheiro. Elas não me deram dinheiro. Existe mais do que dinheiro que você deve receber nesta vida. Às vezes, até mesmo como se comportar. Você pode nem saber que existe outra forma de se comportar ou outra maneira de comer. Sim. Sabe, tem gente que, quando segura um garfo e uma faca, você realmente acha que eles vão te esfaquear, porque eles verdadeiramente não sabem como segurar um garfo e uma faca. De verdade, e tudo isso, você pode ser muito abençoado com isso. Vocês estão realmente comigo? E quando formos para o céu, eu não sei se a sua família se chama Kviabe. Eu conheci um Veb. Eu não sei. Mas no céu essas famílias não vão existir. Agora somos todos uma mistura de pessoas. A gente nem sabe mais quem realmente é. É verdade. Se você pegar um gangue, os gães dizem duas coisas que já ouvi dos gás, porque eu também sou Giro. A primeira é que, de alguma forma, viemos de Israel. E o número 2 do Brasil. Sim. E pela Nigéria. Você sabe que algumas gangues são do Brasil. Quais? O nosso é do BR. Então, estou descobrindo hoje que sou do Brasil, mas não tenho passaporte brasileiro. Mas, nossa, eu acho que Jamestown é Jamestown, Jamestown é de Brad. E quais dos GNS são da Nigéria?
Todos os GNS vieram da Nigéria. Viemos de Israel, passamos pela Nigéria, pelo Togo e nos estabelecemos em Gana. Quando nós do Brasil somos os comerciantes que vieram para Jamestown do Brasil, eles se casaram com o GN. Então é isso que o pessoal de Jamestown, de Nelson, faz. Uau! Azul Azuis, que é uma empresa que tem o hábito de copiar os produtos da Coiscofis, uma marca que é bastante reconhecida, é do Brasil, não é mesmo? Isso é algo que me deixa bastante curioso. Então você ficará surpreso de onde você veio. Se você entrar em contato com seu sangue, ficará chocado. Você está comigo? Então não seja tão apegado à família e aprenda a aceitar pais, especialmente na igreja. Pais, mães, pessoas que Deus traz para complementar tudo aquilo que Ele te deu através da biologia, do sistema biológico. Um dia eu estava conversando com um irmão sobre o casamento e ele estava me olhando de um jeito diferente. Eu disse a ele: o que compartilho, nunca vi em casa. Aprendi na igreja e tento compartilhar. Se você me olha estranho, percebo quando alguém te olha esquisito. Como se ele realmente não acreditasse no que você está dizendo. E eu disse para ele que aprendi isso na igreja. Eu aprendi isso com Fred Price. Sim, ouvindo ele pregar, ele me deu chaves, ensinamentos. Timóteo diz: meu amado. E então o pai de Timóteo era Paulo, mas Paulo não se casou. Pelo menos ele não era casado quando sabemos disso. Talvez ele fosse divorciado, sabe? Mas ele não estava com uma esposa durante todo o tempo que o conhecemos. E provavelmente é por isso que ele foi tão frutífero. Sim, sim. Alguém como Pedro era casado. Então você vê que ele não podia fazer tanta coisa. Você pode discordar de mim, mas estou te dizendo o que está na Bíblia. Então, Timóteo, meu filho, então você deve chamar alguém de pai livremente quando sentir que Deus te deu essa pessoa como pai. Ah, esse é meu pai. Outro dia eu vi alguns jovens homens de Deus, um chamando pessoa de pai. Ele era jovem, mas reconhecendo que aquela pessoa tinha um pai. Não lute contra Deus faz por você. Amém. Sim, e às vezes, quando cresce, pode descobrir que terá que adotar uma criança. Quando criança, existem todas as coisas. Então Deus está apenas cuidando de nós de alguma forma. Tudo bem. Agora, número 3, versículo 3. Agradeço a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados com uma consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti em orações noite e dia. Logo de cara, somos abençoados. Isso mostra que há algumas pessoas pelas quais você deve sempre orar, sem cessar. E então, número 2, as orações devem acontecer à noite e durante o dia. Então, vocês que só oram durante o dia, mas nunca oram à noite, está faltando algo na sua vida. Você tem que orar à noite e durante o dia. É por isso que a Bíblia diz para orar sem cessar. Desejando muito ver-te lembrado de tuas lágrimas para que eu possa me encher de alegria. Agora acho que estamos sendo abençoados. Neste livro diz, Paulo disse, eu realmente quero ver você. Por quê? Porque estou ciente das tuas lágrimas. Ou suas lágrimas estão em minha mente. Suas lágrimas estão em minha mente. O que ele está dizendo é que eu sei sobre as coisas que estão fazendo você chorar. Você vê, eu sei o que te deixa triste. Você entende? E é isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Agora, alguns de nós somos mais do que James Bond, tipo serviço secreto. Não tem nada.
Quando a gente chega, somos perfeitos. Meu pai tinha um cavalo chamado Correto. Perfeito. Correto, perfeito. É como se tudo sobre nós fosse correto e tudo sobre nós fosse perfeito. O que eu quero que você saiba é que chegar por aí sendo o Senhor, perfeito e Senhora, perfeito, perfeito, correto ou perfeito, não pode te tornar um verdadeiro filho. Porque não existe nada assim no mundo. Tudo é perfeito e tudo é correto. Se você está aqui, tudo na sua vida é perfeito. Levante a mão agora. Ah, tem uma mão ali. Alguém. Quantos tem na sua vida? Nem tudo é perfeito, mas... Ok, pode abaixar a mão. Quantos conhecem algumas pessoas que parecem perfeitas até quando você conversa com elas? Então, vejam, vocês estão todos levantando a mão para tudo. Então isso significa que todos vocês conhecem esse tipo de pessoa. Então essas pessoas devem estar aqui. Aqueles que vocês conhecem estão aqui. Sim, tudo parece perfeito. Não existe nada neste mundo. Nunca se torna verdadeiro filho ou verdadeira filha apresentando essa imagem de perfeição. Porque não existe nada assim. Nunca conseguimos ir além da superfície. A gente disse, como é isso? Lindo. Como vão as coisas? Poderoso. Como está o casamento? Pastores maravilhosos. Maravilhoso. Como está sua esposa? Excelente. Magnífico. Magnífico. Funciona. É maravilhoso. Tudo é sempre maravilhoso. Tudo é maravilhoso e perfeito. Então, como Paulo pode estar atento aos seus problemas, às suas lágrimas, você também não tem lágrimas. É isso que nos separa e não nos permite nos tornarmos filhos e filhas de verdade. É verdade. A gente sempre apresenta um quadro perfeito. Então não. Pelo menos não é em todo lugar que você se despe. Mas existem alguns lugares onde você deveria poder se abrir livremente. Sim, quando você está em casa. Então, quando você está na casa do seu pai e é realmente um filho ou uma filha, você deveria ser capaz de mostrar lágrimas. Você vê, espero que você esteja comigo. Sim, você consegue imaginar? Sabe, eu tive isso. Na verdade, o que tornou tudo difícil para mim. No meu último ano, no meu exame final, tive um paciente. Ele era um garoto e tinha uma condição séria. Mas quando ele entrou, perguntei, como você está? O que errado? Este é meu último caso de 1 ano. Tenho 40 minutos e esse garoto. Eu disse, o que há de errado? Disse que não há nada de errado comigo. Enquanto isso, ele está no hospital. Por que você está aqui? Estou feliz que estamos aqui. Eu sou do outro lado e estou aqui. Demorei muito tempo para encontrar, mas ele estava neste mundo há muito tempo e se sentia bem. Então, o que você pode fazer por alguém que sempre está com tudo bem? Nada. Você apenas pergunta, como estão as coisas? Então você está bem. Você é abençoado. Tchau. Até mais. Está funcionando. Lindo. Enquanto isso, o pastor pode ver em seus olhos. Eu consigo ver os olhos das pessoas. Não sei se é espiritual. Talvez seja espiritual. Mas eu consigo ver através dos olhos. Às vezes, quando olho para as pessoas, vejo coisas diferentes das que vi. Olhando, às vezes vejo amor, às vezes tristeza. Às vezes consigo ver preocupação, sabe? Às vezes, quando olho para eles, consigo ver estresse. Sim. Eu via um homem de Deus na TV e percebia o estresse nele. Um dia ele anunciou que estava se divorciando, mas eu sempre via isso nele. Eu dizia, esse homem está sob tanto estresse. Não sei o que está acontecendo na vida dele. Era tudo muito poderoso e tal, mas eu conseguia ver. Eu dizia, tem algum estresse nesse homem. Lágrimas. O que quer que te faça chorar? Receba um lenço do céu para enxugar suas lágrimas. Em nome de Jesus,
Versículo 5. Quando me lembro da fé genuína e verdadeira que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, estou plenamente e profundamente convencido de que a mesma fé está também em ti. Uau! Por isso te lembro que despertes o dom de Deus. Desperte o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas próprias mãos e receba. Portanto, a qualidade da sua vida depende da qualidade das mãos colocadas sobre você. Então, uma das coisas que estou fazendo é aconselhar todo mundo. Quantos já me procuraram para aconselhamento pessoal? Levante as mãos. Quantos não foram? Ver. Quem ver feliz? Lulu. Ok. Vivaldi e Lulu. Pastoras. Zoe. Lulu e Érica. Sim, você os vê. Coloque pressão sobre eles. Eu nunca procurei os profetas para aconselhamento pessoal antes, nem que seja por 3 minutos. Às vezes, quando eu vejo você, imediatamente já sei o que preciso te dizer. Sim. Não. Escute, porque é algo espiritual. Sim. Não estamos aqui para dar aconselhamento de carreira ou algo assim. É uma palavra. Amém. Você sabe. As poucas palavras que Jesus falou para Nicodemos e todos esses caras mudaram a vida deles. Ele estava falando com Nicodemos e disse que Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Então, saiba que eu só consigo ver alguns a cada domingo, mas você tem que se esforçar para vir e outros pastores também. É muito importante, sabe? Sua vida será abençoada. Amém. E eu oro por todos em quem imponho as mãos. Impor as mãos sobre você na noite do dia 31. Normalmente impomos as mãos, mas preciso impor as mãos sobre você para que os demônios saiam. Em Lucas 18, a mulher encurvada há 18 anos, Jesus impôs as mãos sobre ela. E ele disse, aquela a quem Satanás prendeu por 18 anos. Então ele disse à mulher, você está livre. Então Lucas, e então ele também impôs as mãos sobre ela. Então o diabo que estava lá há 18 anos, você sabe, ele colocou as mãos. Se você ler o próximo versículo, verá que ele impôs as mãos sobre ela. E Satanás saiu dela. Continuar. E ele impôs as mãos. Olhe para isso. Versículo 13. Ele impôs as mãos sobre a mulher. Sim, você sabe. E imediatamente ela se endireitou. Então, um demônio está lá há 18 anos. Você ficará surpreso que uma mão sobre você pode fazer com que esse poder saia. É por isso que imponho as mãos. Gosto de impor as mãos pela fé, não em qualquer lugar e não o tempo todo. Bem, porque é uma transmissão espiritual, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, esses são 3 bons espíritos que todo cristão deve ter. O espírito de poder. Surpreendentemente, o espírito do medo é o que ele menciona aqui. Mas esta é, na verdade, uma das principais doenças mentais do mundo. Fobias, medos. Acho que já contei algumas delas para você. Coisas que as pessoas têm medo, especialmente as meninas. Elas têm muitos medos, assim como os irmãos têm muitos desejos. E ambos são destrutivos. Se você tem um homem que está sempre seguindo o seu exemplo, não é legal se casar ou estar com ele. Não é uma experiência nada agradável, porque ele dura depois de todos que vê. Capitão Quinal. Uau, olhe para a dela, olhe para o escuro, olhe para o redondo, olhe para um fino. Você está ouvindo? Lindo. E não é legal estar com uma mulher medrosa. Ela nunca está feliz, ela nunca está sempre preocupada. Ela olha para você.
O que você está fazendo? Onde você está indo? Por que você está vindo agora? Você tem certeza de que me ama? M tem certeza? Estou feliz em ver você. Tem certeza de que está feliz em me ver? Eu gosto de você. Você gosta dela. Isso não significa que você gosta. Você é estúpido, completo. De qualquer forma, não é que você seja estúpido, mas tem um espírito de medo. Temer é demoníaco. Há pessoas que não conseguem ser felizes. Eu li um livro. O homem era a favor da terra. Por seus escritos, vejo que ele é um descrente. Mas ele tinha um capítulo. E o capítulo dizia: evite os infelizes e os azarados. Evite pessoas que são constantemente infelizes e aquelas que parecem estar sempre azaradas, sabe? Procure evitar os indivíduos infelizes e os que têm má sorte. Então, tem gente que está sempre infeliz e tem medo de algo que faz com que não sejam pessoas felizes. Não é legal ficar em um cômodo com uma pessoa assim. É uma experiência ruim. Eu oro para que você tenha uma pessoa legal e feliz ao seu lado. Ei. E quando um homem tem esse espírito, é um poder dobrado. Por que não é um espírito feminino que veio ao homem? Não posso ser um espírito feminino. Existem doenças que são doenças femininas, como o câncer de mama. É uma fêmea, mas pode ser um homem. E ele fica mais sério quando está na pele de um homem, é mais agressivo. Sim, disse algo que encontramos mais em mulheres. Então ele chegou até o homem. E os dois últimos, quando muda para uma mulher e você vê uma mulher parada ali. Um dia eu estava ao lado de uma senhora que estava com um espírito de luxúria. Eu vi que ela estava olhando para frente. O que você está fazendo? Ela disse: estou apenas olhando para aquele cara. Quem é o cara que está fumando? Uau! Eu disse: ei, senhor, salva-me de um espírito marinho. Quando é em uma mulher, é mais sério. É agressivo. Sim, você ainda está por aí, certo? Agora diga 3 espíritos importantes. Eu preciso deles. Diga de novo. 3 espíritos importantes. Eu preciso deles. Qual é o primeiro? Espírito de poder. Número 2, espírito do amor. E o número 3, espírito de uma mente sã. Tudo bem, então quero continuar um pouco sobre o espírito da mente sã. Agora, o que é uma mente que não é boa? Veja também Colossenses capítulo 2. Vou te dar 2 mentes ruins. Você não deveria ter Colossenses 2:18. Espírito de uma mente sã. Parte 2. Você não deve ter uma mente carnal. Ele diz claramente: ninguém vos engane em vossa recompensa espiritual, em uma humildade voluntária e uma adoração indevida de anjos, intrometendo-se em coisas que ele realmente não viu ou compreendeu, em vão inchado e orgulhoso pela sua própria mente carnal e limitada. Tudo bem. Outra escritura em Romanos 86 diz que ter uma mente espiritual é vida, ter uma mente carnal é morte. Então, muito carnal. A partir de hoje, sua mente não será mais uma mina carnal mais. O que é uma mente carnal em um irmão? Quando você realmente vê uma irmã e ela é para você algo com que você tem que dormir. Você entende? Sua mente é carnal. Não pode ser. Não é normal. Não é normal para algumas pessoas, mas é normal para outras. Por que sua mente pode ser tão carnal ou qualquer mulher é sexo? E veja bem,
Isso não acontece depois que você se casa. Pode piorar. Então, se você não curar essa mente carnal, ela vai piorar. Sim, todo mundo que você vê vai dizer: eu tenho que dormir. Sexo. É por isso que a Bíblia diz para tratar as moças como irmãs. E quando você vê uma irmã, você não pensa como dormir com você. O que você acha? Então, quando sua mente está totalmente voltada para o sexo, tudo é carne, carne, e você vê ela andando? Sim. Tinha uma escola em que, quando uma moça passava, eles começavam a cantar. De quem? De quem? Para quem? A quem pertence? A quem? A quem? A quem pertence? A quem? A quem? Para quem pertence? A quem? A quem? A quem pertence? A quem? A quem? A quem pertence? Para quem? Para quem? A quem pertence? Tem. Então, quando você vê uma senhora andando, você começa a cantar para quem? A quem realmente pertence, de fato. Gostaria muito de saber qual escola era essa. Não quero mencionar o nome, mas acho que conheço um alfabeto ao qual pertence. Começa com P, não com M. A partir de hoje, quantos irmãos vão se relacionar com as irmãs? Quando você a vê como com as mulheres é tipo, ó minha querida irmã, ó minha verdadeira irmã, minha muito amada irmã. Um irmão me disse, nos meus tempos, se eu conhecesse uma garota e não dormisse com ela em 7 dias, eu estava atrasado. Estou atrasado. Assim que ele vê você, ele começa a planejar. Você está liberto das mentes perversas em nome de Jesus. Mentes carnais. Uau! Na verdade, você deveria estar. Então, quando você é carnal, você vê que quando uma garota passa batom vermelho e mostra um quarto do seio, você vê que quando você olha para a galinha e isso começa a funcionar em você. Mas quando você não tem uma mente carnal, quando você vê isso, você começa a sentir pena das pessoas. Diga ó, olhe para alguma coisa. Ó Pai Shebacabaiabá do Bede para, envie sua salvação a este. Olha, tenha misericórdia desta senhora. Olha, sim. Ou você recebe uma palavra de conhecimento de que está é uma mulher estranha, mas quando você tem um homem carnal, quando você os vê e eles são alvos, eles têm como alvo, eles sabem, pessoas com mente carnal, é só puxar um pouco para fora, puxar assim e passar batom, encurtar a saia, mostrar um pouco do que... É só balançar a perna assim, balançar atrás, o irmão já cai. Receba poder sobrenatural contra esse tipo de homem carnal, em nome de Jesus. Ei, mentes carnais, a segunda mente que você não vai ter é uma mente corrompida. 1 Timóteo 6, versículo 5. Discussões perversas de homens de mente corrompida, privados da verdade, pensando que o lucro é sinal de piedade. Afaste-se de pessoas assim, pessoas de mente corrompida. A mente está manchada. Na verdade, veja o que a Bíblia está dizendo, que sua mente está manchada. Quando você pensa que ganhar dinheiro é ser piedoso. Sim, sua mente está manchada. E é assim que está a mente de grande parte da igreja. Por isso achamos que ganhar dinheiro é ser piedoso.
Sim, isso é muito perigoso. Muito, muito perigoso. E sua mente está distorcida. O dinheiro afeta tudo na sua mente. Se eu pensasse que dinheiro é piedade, eu realmente não teria vindo para a igreja Farstlove, porque a igreja Farstlove é você prestes a despontar para a verdadeira prosperidade. Mas muitos não têm muito por aqui. Muitos não têm muito aqui. Então, mas agradeço a Deus que minha mente não esteja corrompida dessa forma e que, para mim, não importa se você tem dinheiro ou não. Uma alma é uma alma e é preciosa para Deus. Aleluia! Agora, deixe-me compartilhar com vocês mentes que são mentes sãs. Número 1, e eu te disse que seria curto hoje. Número 1. Uma mente fervorosa. Tudo bem. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 7. Mente fervorosa. Mente fervorosa. Vamos ler 2 Coríntios, o capítulo 7, versículo 7. E não somente pela sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado a vosso respeito, quando nos contou o vosso desejo, o vosso pranto e o vosso muito grande zelo para comigo, de maneira que ainda mais me regozijo. Amém. Então, a mente fervorosa fala de zelo ardente. Amém. Zelo, especialmente zelo. Então, sua mente fervorosa é uma mente zelosa. Uma mente zelosa. Então, quantos terão uma mente zelosa? Por Jesus Cristo, tudo para Deus. Então vem o seu zelo. Existem algumas pessoas que são fleumáticas. Legais sobre você. Veja fleumático. Deixa eu te contar uma coisa. Se você é casado com um fleumático, pode chegar um momento. Fleumáticos são as pessoas mais legais de se conviver. Mas chega um momento em que você começa a ver seu amigo fleumático como alguém malvado. Porque o fleumatismo vai embora quando certas coisas aparecem. Se a pessoa gosta de dinheiro, o fleumatismo some quando ela vê dinheiro. Mas quando se trata da igreja, é fleumático, tranquilo. Pergunte ao seu amigo. Aliás, você sabe o que é ser fleumático? O que é ser fleumático? Veja após a igreja. É um tipo de temperamento. Tudo bem. Então o fleumatismo das pessoas vai embora quando se trata de certas coisas. Eles são muito tranquilos. Mas muitas vezes, quando se trata de algo para si mesmos, aí você fica chocado porque a pessoa se levanta com zelo e energia e começa a agir. Uma pessoa que não consegue construir uma casa. Veja bem, a pessoa está construindo, mas isso tem a ver com você pessoalmente. Portanto, vocês devem ter uma mente zelosa em tudo e Deus, em todas as coisas na palavra de Deus. Número 2, uma mente ansiosa. Ansioso. 2 Coríntios capitão 9, versículo 2. Diz, pois eu conheço a prontidão de sua mente, pela qual me glorio de você aos macedonios, dizendo que a Acaia estava pronta há 1 ano e que seu zelo provocou muitas pessoas. Tudo bem. Ele diz, conheço a prontidão da sua mente ansiosa, uma mente que sugere e pensa no futuro. Avanço rápido. Então, se você conversasse com alguém ansioso, podemos fazer evangelismo no sábado? Sim, podemos fazer aqui ou ali. Peça de teatro? Ou igreja? A pessoa tinha sugestões. Olha o que eu estou te dizendo. Quando você trabalha com um chefe, depois de um tempo eles começam a diferenciar entre pessoas positivas e negativas. Quando eu decidi sair de Kadesh, foi uma decisão de sair. Quando eu estava decidindo sair de Goade,
eu tinha uma escolha e decidi escolher entre duas igrejas para vir para cá. Na verdade, essa foi a minha segunda opção. Mas quando pensei nos jovens, pensei que eles são mais animados. Eles são mais animados. Se você sugerir, podemos dançar, podemos dançar, podemos atuar. Podemos atuar em tudo. Eles conseguem fazer e trazem, será feito. Essa é a diferença. É uma mentalidade muito importante e isso faz com que alguém escolha você 1000 vezes ao invés de uma pessoa que ele não escolheria. Sim, porque estou fazendo algo e procurando pessoas com mentes avançadas e ansiosas. Pessoas prontas para implementar e tentar algo novo. Sim. Então estou lhe dizendo, porque muitos de nós vamos trabalhar no campo secular. A partir de um certo ponto, não é por exames. Você pode ter mestrados, doutorados, mas nunca vão te escolher. Sim. Chega um momento em que escolhem alguém. Dizem, deixa essa pessoa. E geralmente eles sempre querem uma pessoa entusiasmada, que tenha uma mente ávida. Então ele disse, eu sempre me lembro do entusiasmo, da disposição da sua mente. Coloque a escritura de volta. Ele diz, a disposição da sua mente, o jeito como sua mente parece surgir com entusiasmo com uma ideia ou com algo sobre qualquer coisa. O problema é que isso pode funcionar dessa forma, mas eu vejo que quando sua mente não é assim, quando a pessoa traz a sugestão ou a ideia, você fica quieto. Aí a pessoa começa a interpretar o seu silêncio como negatividade, porque muito silêncio é negativo. Suponha que você entre na sala e diga, vamos sair e fazer isso. E não há resposta. Silêncio. Isso é negativo. Então, o que isso? Então eu acho que seria maravilhoso se a gente fosse aqui e fizesse isso e aquilo. Sem reação, sem emoção. O que isso significa? É negativo. Vamos lá e, com 8 anos, esse outro lugar também é legal. Então, devemos ir lá ou aqui? No seu caso, há silêncio, não há resposta. Tente entender por que as pessoas prosperam, por que algumas vão mais longe, por que algumas não escolhidas casar. Por exemplo, tem garota linda, mas não fala. Percebi as garotas conversam, elas que escolhidas. Falar direito. Sim. Ficar sentada com seu cabelo, maquiagem e lábios, sem dizer nada. Quero dizer, olha, tem tantas garotas que parecem exatamente com você. Depois de um certo ponto, não há tanta diferença. É quase como escolher entre a mais aos a mais. Então é necessária uma mente proativa, uma mente ansiosa. E isso é uma mente sã, é uma boa mente. De qualquer forma, posso dizer que estou sempre avaliando como as pessoas pensam. Oh, sim. Quanto mais perto você estiver de mim, melhor sua mente funcionará. E começo avaliando a mente filtrando-a. Oh, sim, oh, sim. Você tem que saber o que é. A mente é a caixa cerebral. A mente é o motor da pessoa. Sim. Então é melhor você tomar cuidado com a sua mente. Seja ativo. Quando você estiver sentado lá, em uma reunião, diga a si mesmo, acorde, seja ativo. Há pessoas, você até tenta falar, eles continuam falando. Fale alto. Número 3, uma mente fervorosa. Mente avançada e mente disposta. O próximo, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Estou falando do espírito de uma mente sã. Todas essas são mentes na Bíblia. Diz, pois, se primeiro houver uma boa vontade, disposto, pronto para fluir, é aceito. E isso fala sobre ofertas. Deus está até dizendo que, se primeiro houver uma mente disposta, será aceito.
É aceito pelo que você tem. É aceito pelo que você tem, não pelo que você não tem. Mas repare, se houver uma mente disposta. Algumas pessoas me ouviram recolher ofertas. Você me ouve dizendo, mesmo que você tenha trazido um envelope, traga o envelope. Se você mudar de ideia, não se preocupe, não se pressione para trazer dinheiro ou para trazer. Você pode mudar de ideia. Você precisa estar feliz, sabe? Eu não me lembro de ter dado algo e não estar feliz por estar dando. Sim, estou feliz. Sinto que é uma conquista. Sim, para mim, é uma conquista não sentir dor de tifo porque não sinto nada. Tudo que eu recebo, pelo menos 90 ou 80% é para mim. Eu não calculo com isso. Não calculo com valores totais. Ah, sim, há muito tempo. É uma conquista. Eu nem penso nisso. Sim, você ainda está por aí? Sim. Disposto. É de livre vontade que estou tão feliz em dar. Estou feliz em dar. Sim. Disposições para casamento. Se você pede para seu marido fazer algo e é como se você o estivesse arrastando para fora do poço também. Ajudar não é querer. Ou se você está pedindo para sua esposa fazer algo, mas está relutante em fazê-lo. As mulheres têm mais opções de cama quando se casam, e o casamento é uma coisa tão pequena. Aquelas de vocês, meninas, que querem tanto se casar, vocês veem elas planejando o casamento, sabe? Você está planejando para 2 horas. Depois de 2 horas, a realidade começa. É para isso que você deveria estar planejando. Sim, casamento não é festa de casamento. É mais do que a festa de casamento. Você precisa estar disposta, animada. Quantos já notaram que as mulheres mais velhas não parecem tão dispostas, como se elas nunca tivessem te contado nada sobre a vida delas ou sobre o casamento? Mas só de olhar para elas, você sente que não estão tão dispostas para certas coisas. Levante a mão se você, sim, só quem está na frente entende. O pessoal lá atrás não entende, tá vendo? Você nem parece estar disposta, não tem uma mente fechada, você não está animada. Não. Fierne, que tal esse lado? Você. Veja, quando estou pregando e você tem uma mente voltada para o futuro, você até mesmo, quer dizer, você tem ainda mais entusiasmo. Mas quando você está pregando, todo mundo fica quieto. É como se o que você está dizendo não fosse necessário ou bem. Já ouvimos isso há algum tempo. É o suficiente. E assim por diante. Deve ser rápido perceber que o comentário é algo bom que está sendo dito sobre você. Você diz amém. Eu recebo isso. Macaia. Sim, é uma profecia para você. Mesmo que você não entenda, deveria estar recebendo coisas boas. Sente-se. Ânsia. Vimingia. Conheci um homem. 4 filhos. Teve 2 filhos com outra mulher. Então eu estava com ele e perguntei por que ele estava fazendo o que estava fazendo. Ele disse, oh não, não fiquei tão feliz. Mas ele disse, oh, eu perguntei, sua esposa faz sexo com você? Ele disse que sim, mas ela não está disposta. Ela o faz contra a sua vontade. Ela pode simplesmente dizer, ok, venha. Certo, venha. Certo. O quê? Venha e faça o que você quiser fazer.
Sua mente não está funcionando. Quando o homem pescou em todas as águas, ele encontrou atum, cavalas e sardinhas. Ele encontrou até um garoupa facês. Ele encontrou um barralda facês saltfish e ele comeu todos. E você está cansada. Você pergunta por quê? Sua mente não funcionava bem. Você testava as águas e afastava atrair com sua ansiedade. Todos nós temos uma imagem na cabeça de que, o marido sai para trabalhar e volta para casa às 5, o que não acontece. Todos nós sabemos que ninguém aparece. Quando ele chega e bate na porta, há um sorriso ansioso. E isso é um dos eventos menos prováveis de acontecer no mundo todo. Isso só acontece em contos de fadas e filmes. Como se houvesse um filme em que o homem seria capturado ou a esposa seria capturada. Então eles mostram isso no começo do filme. E o homem diz: olá, querida, cheguei. Querida, cheguei. Olá, querida, casas. Você mostra filme. É um filme. Filme de mágica incrível. Mas sua família será assim, sua casa ficará assim, receba-lo. Haverá magia cinematográfica na sua casa. Lindo. Como a irmã mais próxima. Está disposto? Você ainda está aí. Continue assistindo. Algo está chegando. Salmo 109, 24. Os teus verdadeiros e fiéis e eternos testemunhos são os meus conselheiros. Amém. Os teus testemunhos são sempre os meus conselheiros. Amém. Agora, quando ouvimos testemunhos na igreja, como o da nossa irmã que estava testemunhando, 4 pessoas em um quarto, 2 em um quarto. Você vê muitas brigas e coisas do tipo vindas dos outros 3 na sala. Eles eram meninos ou meninas? Vem das meninas, então vamos parar de brigar. Garotas, eles sabem disso como eles. É por isso que eu faço rapaz. É por isso que as nomeio pastoras. É difícil encontrar uma igreja com tantas pastoras. Sim. É por isso que tenho que lhe dizer a verdade. Amém. Certo? O próximo. Número 4. Mente sã. Número 4. Humildade de espírito. Mente humilde. Mente humilde. Filipenses 2. Que nada seja feito por contenda, mas com humildade de espírito. Então precisamos ter uma mente humilde. Que cada um considere o outro superior a si mesmo. Sim. Durante todos esses anos, eu, o bispo Saki,
o bispo Ed, quando eu viajo, o bispo sai não diz que vai pregar. Normalmente, deveria ser sempre o bispo sai quem prega, mas nunca é tipo, eu é que deveria pregar em maio. O bispo é de pregar. Não existe isso porque preferem discutir quem deve pregar. Eu não quero pregar. Esse é mais o problema que eles têm. Sim, veja só, não é questão de ser o grandão. Então eu sou o homem de Deus. Se ele não estiver por perto, eu é que tenho que ser. Eu é que tenho que ser o homem de Deus. Assim que você pensa assim, percebe que as pessoas não são humildes. Sim, em nossas igrejas não há brigas ou disputas. Orgulho é infantil, se presente. Então, quando você é humilde, você cede. Eu disse, por favor, a honra é sua. Vá em frente. Tudo bem, então uma mente humilde nossas belovedoses funcionarão. Todos os nossos relacionamentos, todos os nossos casamentos. Uau! Quando você se casar, agradeça ao seu cônjuge obrigado. É assim que eles fazem? Lindo. As moças vão ser humildes? Deixe-me falar com as meninas. Sabe, não tenho medo de você. Não estou ouvindo améns desse lado. Estou ouvindo que vocês aqui na frente não estão dizendo amém. É porque, sente-se, é porque você está na frente. Me dá um pouco de água. Acho que essas meninas se acham demais. Vocês não estão respondendo quando eu estou pregando. Quando eu estou pregando, vocês não dizem amém. Da próxima vez, diga amém direito. Sentam na frente e não dizem amém. Escutem, a Bíblia diz que só pelo orgulho vem a contenda. Só vamos brigar se realmente houver orgulho. Nunca tive uma discussão com bispos aqui nesses 20. Quantos anos estamos juntos? Nunca. Isso nunca aconteceu. Não, nunca. Ele nunca me desafiou. Nunca foi grosseiro comigo. Nunca. Só por orgulho poderia acontecer algo assim. E ele é mais velho do que eu. Não é da minha idade. Ele é mais velho do que eu. Não é da minha idade. No dia em que ele discutisse comigo, alguma coisa estaria mudando. E não quer dizer que eu estou certo. Eu nem sempre estou certo. Eu sei disso. Então vamos falar sobre casamentos. Agora ficou fácil de entender a primeira discussão que vocês tiverem? Isso mostra que alguém está sendo orgulhoso em algum lugar e vai continuar sendo. Quem vai ser orgulhoso? Com quem estamos preocupados? Quem é o orgulhoso? É o chefe ou a pessoa que está abaixo ou... Você não entendeu o quê? Minha mensagem não está muito clara. A Bíblia diz apenas: só pelo orgulho é que vêm as contendas ou brigas. É o único jeito pelo qual elas surgem, apenas e somente. Sim. Então, o fato de não temos uma briga. Isso mostra que o chefe e a pessoa que está sob eles são. Tem alguma grandeza em algum lugar. Se o presidente de Gana está tendo uma discussão acalorada com o vice-presidente, o presidente fala, aí o vice-presidente, uma besteira. Eu não acho que seja isso. Aí o presidente fala, o que você pensa? Que é porque ganhou a eleição. Você acha que, se eu não tivesse te ajudado, você teria conseguido? O que está acontecendo? Tem um problema. Não pode ser. Isso significa que o vice-presidente está se achando demais. O assistente está se achando demais. Ok, vamos falar sobre casamento. Quem é o presidente em um casamento?
Quem é o presidente? É ele? Ele precisa se candidatar para ser presidente? Ele já ganhou as eleições lá do céu. Deus o elegeu como cabeça. Em Gênesis, ele ganhou as eleições. Então, quando você vê discussões em que ninguém entende nada, ninguém concorda com nada, todo mundo levantando a voz. Isso mostra que alguém que é vice acabou se achando grande demais para o seu cargo, seja ele ou ela. Então lembre-se disso como um sintoma. Eu não escrevi a Bíblia. Olhe para as Escrituras. Provérbios 13, versículo 10. Uma escritura incrível. Somente pelo orgulho é que existe contenda. É o único jeito. Incrível. Ok, finalizando. Sim, veja, o El na ousadia da mente. Isso é muito bom. Preciso ouvir mais. O agora, Tito 2,6, o penúltimo. Minha mente sóbria. Da mesma forma, exorte os jovens a serem sensatos. Ser sóbrio é o oposto de estar sob a influência de algo, como o álcool. Então, certifique-se de que você não está sob nenhuma influência. Sim, você mata pessoas, você faz coisas erradas. Então mente sóbria, álcool. Quantos aqui já beberam? Olhe para o seu vizinho. Quantos de vocês já tomaram cerveja Guinness? Você usava. Quantos não pararam lá atrás? Você não parou. Receba a sua libertação do veneno em nome de Jesus. Amém. Então, álcool e qualquer outra droga, cigarros, as coisas para fumar. Quando você fuma maconha, não pense que fumar maconha é. Você sabe, eles estão compartilhando como se fosse remédio, mas é uma das causas da loucura. Uma das causas conhecidas. A causa conhecida, esquizofrenia. Não sabemos a causa de muitos casos, mas uma das causas conhecidas é a maconha. Maconha. Sim. Então, se você não quer enlouquecer, um dia eu estava no hospital psiquiátrico e uma mãe trouxe seu filho que estava fumando maconha para o hospital psiquiátrico. E eu era estudante e o psiquiatra nos levou. Ele chamou o garoto, levou os estudantes e fomos para a parte mais profunda do hospital psiquiátrico, onde os pacientes, alguns deles eram. Eles pareciam animais e ele falou com o garoto. Escute, não. Ele perguntou ao garoto, você quer vir para cá? Ele disse, se você continuar, vai acabar vindo para cá. Se você continuar, vai acabar vindo para cá. Você vai se surpreender de estar aqui. Nunca tinha visto pessoas tão loucas e selvagens. Todos ficamos com medo. Um dia, um dos pacientes psiquiátricos atacou outro paciente, arrancou os olhos dela. Sim, é muito perigoso. Arrancou os 2 olhos. Sim. Então, quando Deus nos diz para sermos sóbrios, jovens, sejam sóbrios, vocês têm que temer o álcool. Guinness, cerveja, whisky, Black Label, Red Label, Blue Label. Jovens, vocês estão me ouvindo? Recentemente eu estava sentado em um avião. Vou te contar. No avião, ao lado de alguém, trouxeram álcool. Infelizmente, estava ao lado dele. Ele me perguntou, você bebe? Não bebo, e nem é tentação. Perguntei, o que você está bebendo? Não sinto vontade de beber isso.
Não é como se eu estivesse orando ou quisesse estar no seu lugar. Não. Eu não sei beber. Sim, não é como se eu estivesse lutando ou orando. Jesus, faz esse voo acabar logo para eu ficar livre. Não, é assim que você também vai ser. Em nome de Jesus. A vida toda você vê as pessoas bebendo álcool e pensa, esse povo é doido. O que há de errado com eles? Algo que causa tantas doenças. Por quê? Por quê? Por que eu estou? Por que eles têm dificuldade com isso? Coca-Cola é melhor que cerveja. Mesmo quando você prova, você vê que a Coca-Cola é melhor que uma cerveja. Quantos avelizaram esse coa? Cola é melhor que cerveja. Então, por que eles optam por algo amargo? SH é uma influência. Diga a alguém, não estou sob nenhuma influência. Outra influência é de outra pessoa. Você não é livre para decidir, a pessoa tem poder sobre você. Quando você diz, eu vou à igreja, você vai. Diga, eu não vou. Aí a pessoa faz aquela cara. Então você também decide não ir. Sim, você vai para aquela igreja. Às vezes é um amigo, uma namorada, um namorado, um colega ou um companheiro de quarto. A pessoa pode ser como um peso. A pessoa está influenciando sua vida. Quebre toda influência, em nome de Jesus. Nenhum relacionamento, nenhuma amizade deve te afastar de Deus. Se houver algum amigo que está te influenciando, rompa essa amizade. Você não precisa dessa amizade. E a pessoa tem algum tipo de poder de direcionar as coisas que você faz. Quando você diz, eu vou fazer isso, tem certeza? Eu vou entrar nisso, tem certeza? Eu não vou, você vai. Você vai. Um amado que te afasta de Deus, da igreja, uma esposa que te afasta de Deus, um marido que te afasta. A Bíblia diz, seja sóbrio. Os jovens devem ser sóbrios. Coloque de volta ali. Um jovem assim deve ter a mente sóbria, ou seja, não estar sob influência. E quanto mais importante você é, mais você não deve estar sob nenhuma influência. Sim. Você consegue imaginar se houver uma pessoa poderosa, um presidente, sob a influência de alguém mal sussurra que tal homem é seu inimigo? Sim, esse homem é seu inimigo. Esse homem. É difícil estar sob a liderança de pessoas porque qualquer um chega e fala. Quando você é um bom líder, não pode simplesmente ouvir histórias de qualquer um. Há pessoas que são boas em contar histórias e manipular, e todo mundo que é casado é guiado pelo seu cônjuge. Mesmo que você seja o chefe, ainda assim, a opinião da sua esposa te afeta. Você precisa de uma pessoa que flua junto com você. Se ela for contra, é difícil continuar. Eu agradeço a Deus porque minha esposa sempre esteve 100% comigo. Senão eu acho que nem estaria aqui. Quando eu disse que ia começar uma igreja, não tinha ninguém. Sem igreja, sem esperança. Ela foi 100% firme nisso. Nesse ponto, não tinha mesmo. Você não pode tirar isso dela até hoje. Então isso é uma bênção. Se você é casado com alguém, vamos começar uma igreja e a pessoa começa a cantar, ó Deus, me ajudam, ou começa a cantar hinos estranhos em casa. É uma influência. Disse o que são esses hinos? Diga a alguém, jovem, que você precisa estar sóbrio. Nenhuma influência. Sim. Aceite a palavra de Deus. Amém. E finalmente você deve ter uma nova mente. Uau! Uma nova mente. Romanos 12, 1 e 2, Romanos 12, 2, e ser renovado.
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você deve ter uma nova mentalidade sobre muitas coisas. Novamente. Colossenses 3, 10 revestivos do novo homem. Revestivos da vida nova, do homem novo, para o conhecimento, segundo a imagem. Portanto, irmãos, vocês precisam ser renovados no conhecimento. Então, vir a Cristo significa ser transformado pela renovação da mente que você tem. Então, se você não está aprendendo algo novo, certo? Se você não está aprendendo algo e sua mente não está mudando, então você não está na igreja, então você não está em Cristo. Mas quando você vem para Cristo, você sempre aprende coisas novas. Eu estou aprendendo coisas novas todos os dias. Sim. Sim. Não. Recentemente percebi que Deus pode dar dinheiro milagroso. É algo que eu nunca tinha pensado. Nunca ouvi falar, mas não sou contra. Veja, quando você vê coisas na Bíblia, milagres na Bíblia, você aceita quando está nas páginas, mas quando trazido à vida real, não aceita. Como não aceita? Você aceita o que está nas páginas, mas quando está acontecendo na vida real, quando Jesus tirou o dinheiro da boca do peixe e usou para pagar as contas dele, que tipo de dinheiro era aquele? O dinheiro móvel está se movendo na água? Era um dinheiro móvel que se movia na água. Eu disse, não era um dinheiro móvel se movendo na água, era dinheiro móvel, estava se movendo na água. E você pergunta onde estava esse dinheiro? Onde foi? De onde o peixe tirou a moeda? O peixe pegou a moeda. Talvez alguém tenha deixado cair a moeda na água. Talvez muitas moedas. Tem muito dinheiro que está perdido. O próprio dinheiro está perdido. Até os bancos têm muito dinheiro. As pessoas morrem. As pessoas têm dinheiro. Elas nunca reivindicam. Chefes de Estado podem, mas nunca reivindicam seu dinheiro. Então, de onde quer que venha, está vindo. Se é de alguém, você pode ver alguém que você não pode ver. 2 dias atrás, alguém me deu um testemunho. Disse que quando eu profetizei dinheiro, o telefone dele tinha 20 mil CDs. Sim, seu telefone está abençoado. Muita gente está me dizendo que vai se cadastrar no Mobile Money porque ainda não está cadastrado. Tenho recebido muitos testemunhos de dinheiro milagroso. E veja, está na Bíblia ou não está na Bíblia? Nós devemos renovar a nossa mente. Quando no mundo, o caminho para subir é lutar contra os que estão em cima. Mas quando para a igreja, aprender bonito. Que o caminho para subir é descer. Humilhe-se na igreja. Você vai alcançar grandes alturas. Algumas das pessoas que trabalham para mim, você pensaria que nunca tiveram empregos no mundo secular. Alguns deles eram topo. Se eu te contar, eu tenho pessoas que trabalham para mim hoje. Elas costumavam ir de avião para trabalhar. Iam de avião. Elas iam de avião. Elas voavam para o trabalho. Sim. Eu tenho pessoas que trabalham para mim vindas de Wall Street. Essas são as pessoas. Você olha para elas e pensa que nunca estudaram. Mas veja, quando você se humilha, você se eleva no mundo de Deus. Não seja grande quando vier à igreja. Se você quer um marido, 3 chaves mestras. Seja humilde. Seja humilde. Seja humilde. 3 crianças. Ninguém quer se casar com uma pessoa orgulhosa. Você precisa ter uma mente nova. Quando você é, como você chama isso no mundo? E você quer que o homem fique com você. Mas quando você chega a Deus, você tem que renovar sua mente. Você dê, e lhe será dado. Dê, e assim será. Por isso, você deve ter novas formas de pensar.
Cresci com meus pais e 5 filhos antes de ir à igreja. Eu cresci assim até meu pai morrer. Nunca tive outra coisa. Sim, esse é meu pai. Aqui está minha mãe. Aqui estão as crianças. Foi vitrecia. Cheguei à conclusão de que Deus provê outros pais e mães. Eu não sabia, mas tive que renovar. Então é quando você lê isto. Meu amado Sam, Timóteo, tive que aprender que essa pessoa também pode ser seu pai, porque não precisava pai. Não vi. Aprender novas. É a novidade da sua mente que transforma a sua vida. É o que diz Romanos 12:2 agora. Sede transformados pela renovação da vossa mente, porque sua mente é a caixa com o computador. São os sistemas de dados. Então, quando algo se torna novo, sua vida muda. Sim. Conseguir um marido não é fácil. Esse, olhar, qualquer que seja, não é bem assim. Você aprenderá, sim, ser feliz no casamento. Não é só isso. Veja o que diz. Somente orgulho traz contenda. Eu já provei isso para você. Eu te dei um exemplo, minha ação. Bispo Saki, eu te dei um exemplo do presidente e do vice-presidente. Aí eu chego na questão do casamento e você aponta para mim e diz que eu sou feminista. O que são antifeministas? Sim. Quais forem as palavras em inglês quando te mostro a palavra aceitar? Renove sua mente. Renove sua mente. Tenha uma mente nova. E toda a sua vida, eu te digo, todo o seu casamento, toda a sua felicidade, tudo vai decolar só por ter uma mente nova. É difícil ter uma mente nova. Pessoas não mudam de ideia fácil. Leva anos de dificuldades e sofrimentos. E aí, quando ficam mais velhos, lá pelos 60 anos, dizem, se eu tivesse aprendido isso, se eu soubesse disso, bispo, por que não te conheci antes também? Tem gente me ouvindo desde antes. Eu estou compartilhando. As pessoas não estão ouvindo. Aprenda agora. Aprenda agora. Sua vida muda, renovação, sua mente. Podcast importante. Leitura Bíblia importante. Leia sua Bíblia, orar importante. Deus está mudando sua vida. Fique de pé, levante as mãos, diga tudo mais alto. Isso é uma mente voltada para frente, pronta, ansiosa, disposta. Terminei de pregar. É assim que se faz. Isso é entusiasmo. Ok, meu tempo acabou. Chega de pregação. Dê um grito de louvor ao Senhor. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você está aqui hoje, coloque as mãos sobre a sua mente para que a sua mente. Pai, obrigado pela renovação. Todo bloqueio para uma nova mente. Eu amaldiçoo o bloqueio. Agora, em nome de Jesus, receba uma nova mente. Seja renovado e totalmente transformado. Que a palavra de Deus penetre em sua mente e você seja transformado. A partir de hoje, você está declarado. Você não é mais uma pessoa teimosa, mas sim alguém que flui, ansioso. Uma pessoa boa com uma mente renovável pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Enquanto todos estão de cabeça baixa, olhos fechados. Se você está aqui e quer entregar sua vida a Jesus, levante sua mão direita e eu vou orar com você. Você quer nascer de novo? Você não é um cristão nascido de novo, mas quer nascer de novo. Pastor, ore comigo. Eu quero entregar minha vida a Deus. Então, levante suas mãos agora. Deus te abençoe. Eu vejo todas as suas mãos. Se você levantou sua mão, venha até aqui na frente comigo. Venha. Certo? Vamos orar. Repita essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, me perdoe meus pecados. Eu entrego minha vida
Senhor Jesus. Repita: Senhor Jesus, eu entrego minha vida. Eu entrego meu coração a Ti. A partir de hoje eu sou Teu filho. A partir de hoje eu sou Teu servo. Obrigado, Senhor, por me salvar. Por favor, me perdoe por todos os meus pecados hoje. Hoje eu mudo de direção. Eu mudo de direção e agora pertenço a Deus. Eu vou servir a Jesus. Eu vou seguir Jesus pelo resto da minha vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por me salvar agora mesmo. Por favor, escreva meu nome no livro da vida. Por favor, escreva meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Agora eu quero realmente te dar um dos meus livros de presente agora. Agora vocês parecem rastafaris, mas lembram pastores. Ele era um rastafari também. O nome dele é Tato. Ele era um rastafari como vocês. Hoje ele é um homem de Deus. Eu acredito que um dia vocês também serão homens de Deus. Amém. Talvez esse seja um plano que Deus tem para você. Ele trouxe aqui para mudar sua vida e salvá-lo. Amém. Quantos acreditam que esses homens raster serão grandes homens? Lindo. Qual o seu nome? Nossa. E qual é o seu nome? Spencer. Lindo. Aí, Spencer, Pastores me mostraram fotos diversas. Ao ver pessoas, penso, uau. É algo poderoso. Talvez isso esteja acontecendo de novo. Lindo. Consegue imaginar um pastor? Não é? Mas talvez esse seja o seu destino. Quantos estão animados pelos nossos dois irmãos aqui? Lindo. Pai, abençoa esses aqui, que a vida deles nunca mais seja a mesma. Em nome de Jesus. Amém. Deus Te abençoe. Vocês podem ir, mas quando terminarmos, por favor, venham até aqui. Vocês veem a salvação vermelha. As pessoas que estão assinando vão para aquele lado. Eu vou orar. Vamos orar com vocês antes de irem. Por favor, esperem um pouco. Deem uma salva de palmas bem forte para eles. Oferta para todos vocês. E você pode se sentar. É hora da comunhão. Que está quebrado para você. Bebida. Este é o meu sangue que foi compartilhado por vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Porque a minha carne é verdadeiramente boa e o meu sangue é verdadeiramente bebida. O cálice de bênção que abençoamos é a comunhão do precioso sangue de Cristo. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Esta é a refeição sagrada, a refeição de Deus verdadeiramente. Uau! Ela irá sustentar você. Isso vai te deixar completo. Quando vejo sangue. Eu passarei por cima de vocês de forma implacável e decisiva, assim que eu vir o sangue jorrar, sem hesitação alguma. Aleluia! Você pegou o seu pão? Agora. O que Jesus disse? Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá vida. Vida eterna. Amém. Se não há vida eterna. Vida. Amém. Levante-se se você tiver condições. Vida. Ouvir: você está comigo?
Quantos de vocês acreditam que isso não é apenas simbólico, mas que tem algum tipo de poder? Você sabe por que dizemos isso? Porque a Bíblia diz que aqueles que o comiam e bebiam indignamente tinham 3 problemas. Eles estavam ficando fracos, doentes e alguns morreram. Em 1 Coríntios 11, colóquio, ele diz que eles serão culpados, por isso continuarão. Há muitos que estão fracos e doentes, e muitos dormem mal. Coloque a escritura, coloque ou continue. Mais abaixo, versículo 30. Está chegando. Por esta causa, muitos estão fracos e doentes, e muitos dormem ou estão mortos. Então essa comunhão não é apenas pão, e não é apenas o poder da farinha, mas quando oramos por ela, ela se torna outra coisa. E essa coisa tem algum tipo de poder nela, e é sobrenatural. Então, em vez de ficar fraco, você se torna mais forte. Em vez de ficar doente, você é curado de qualquer doença que tenha. E em vez de morrer, não é espiritual, mas sua vida é prolongada. Derek Prince, um grande homem de Deus, disse em toda a igreja não havia comunhão suficiente. E vocês perceberam que agora estamos tendo ceia todos os domingos. Mas ele disse não era o suficiente. Então ele costumava tomar a ceia todos os dias, ele e a esposa dele. É interessante que levamos tantos anos para descobrir essa grande revelação. Eu creio que um poder está entrando na sua vida enquanto oramos, sendo elevado. Pai, obrigado por este pão. Nós o recebemos. Cremos que ele é realmente a vida, a verdadeira cura e a força. Qualquer pessoa aqui que está verdadeiramente destinada eternamente ao túmulo, que está solenemente destinada ao túmulo por causa desta ceia hoje, eu agora cancelo esse compromisso completamente. Em nome de Jesus, eu declaro que, em vez de morrer, você vai viver. Em vez de morrer antes do seu tempo, eu declaro que sua vida será prolongada por mais 10 anos. Em nome de Jesus, qualquer um aqui destinado a morrer em um avião, eu te desmarco desse voo. Em nome de Jesus, qualquer um que esteja destinado a morrer pelo fogo, eu te desconecto dessa experiência. Qualquer um destinado a morrer por envenenamento, eu declaro que esse veneno seja neutralizado ao tomar este sangue sagrado, o corpo de Jesus Cristo. Pai, que o teu poder flua para todos aqui, que a cura venha para toda enfermidade, toda doença, que a vida flua para todos e para cada ser. Aqui está o teu grande poder. Obrigado, obrigado, porque somos curados daquilo que os médicos não conseguem curar. Obrigado, porque isso é mais do que vitamina, isso é mais do que mineral, isso é mais do que carboidrato. É o teu corpo, é a tua carne, é a tua vida. Senhor, estamos recebendo isso neste momento, em nome de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo. E agora ele disse, quando eu vir o sangue, escute, você sabe qual é a causa de todos os nossos problemas? Nossos pecados. Nossos pecados são muitos. Hoje eu tenho a resposta para os seus pecados e para os meus pecados, para os meus erros e para os seus erros. Pai, ao levantarmos este sangue, Senhor, cometemos erros terríveis. Erros que nos fizeram retroceder,
erros que nos desviaram do caminho, erros que desviaram nossas vidas do propósito original dele. Agora, que este sangue neutralize todo o erro, que ele apague e lave todo o pecado, os pecados da nossa juventude, os pecados da nossa vida, os pecados da nossa meia-idade. Ó Deus, nós recebemos o sangue de Jesus. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de você. Obrigado pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Levantem as mãos, receba a sua bênção. Levantem seus celulares. Quando eu vir o sangue, Pai, muito obrigado pelas grandes e maravilhosas bênçãos que vieram sobre as nossas vidas. Senhor, esses celulares representam comunicação. Declaramos que os tempos de seca acabaram completamente e finalmente, a partir de hoje. Receba agora boas notícias, muito melhores e verdadeiramente, realmente melhores do que você já recebeu até agora. Receba ligações, receba mensagens no WhatsApp. Receba mensagens de texto sobre questões há muito aguardadas. Que as coisas sejam resolvidas em nome de Jesus Cristo. Que haja resolução para crises antigas da sua vida. Em nome de Jesus, seja abençoado. Seja abençoado. Agora, este celular representa suas posses, Pai. Renova todas as posses do teu povo. Tudo que em nossa vida está velho e não funciona. Receba micro-ondas novos, liquidificadores novos, chaleira nova, móveis novos, tudo novo em nome de Jesus. Novas televisões, tudo que representa a pobreza. Alguns de nós, nossos celulares representam nossa pobreza. Senhor, ao levantarmos isso, que a pobreza seja tirada do nosso meio em nome de Jesus. Que a pobreza seja tirada do nosso meio em nome de Jesus. Que a maldição seja tirada do nosso meio em nome de Jesus. Agora receba prosperidade e receba bênçãos do Senhor. Você não vai faltar nada necessário quando eu te enviar. Faltou alguma coisa? A partir de hoje, você não vai faltar de nada. Você não vai ficar sem boas notícias. Você não vai ficar sem amizades. Você não vai ficar sem coisas boas. Você não vai ficar sem boas mensagens. Alguém aqui nunca ouviu um Eu Te Amo antes, mas essa semana você vai ouvir um Eu Te Amo, em nome de Jesus. Alguns nunca ouviram um Eu Te Quero. Você vai ouvir Eu Gosto de Você, em nome de Jesus Cristo. Coloque o seu celular de lado. Pai, eu falo aos ventos que trazem as chuvas de abundância, as chuvas de bênção, as chuvas de crescimento. Eu ordeno que as nuvens apareçam. Eu ordeno que as chuvas comecem a cair. 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 Que as coisas cresçam. Que as coisas funcionem. Que as coisas cresçam. Que as coisas funcionem. Que as portas se abram. Que as coisas funcionem. Que as coisas cresçam. Que as coisas funcionem. Eu ordeno campo verde, árvores verdes, campos verdes, grama verde. Em nome de Jesus. Que flua, que flua, que flua, que flua sobre o seu povo. No poderoso nome de Jesus. Agora pegue seu celular de novo.
Receba dinheiro milagroso no seu celular. Receba dinheiro nas suas contas bancárias. Receba dinheiro nos seus bolsos. Receba boas notícias em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus, aquele que ordenou dinheiro na boca do peixe, que Ele ordene dinheiro em suas mãos, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus, que alimentou 5.000 de forma milagrosa e providenciou mais de 200 denários, que Ele providencie para você de forma repentina e milagrosa. Receba carros novos, receba casas novas, receba terras, receba contratos, receba as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Sua estação seca acabou. Sua estação seca acabou. Está começando a chover. Em nome de Jesus Cristo, faça uma oferta de palmas. Deus abençoe. A profecia em que você acredita é a profecia que acontecerá em sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Sente-se. Você